Queridos irmãos, é alegria estarmos aqui para continuar nossa meditação sobre o caminho espiritual dentro da vocação Shalom, né, mas com a ajuda também dos santos. E hoje, como da última vez, com São João da Cruz, a partir do Cântico Espiritual. Esse cântico com 40 estrofes, que ele comenta e vai falando de todo o caminho espiritual da alma esposa, desde a sua conversão até a união esponsal com o próprio Deus. Nós terminamos a última formação falando justamente de como encontrar o nosso amado, né? A amada desgostosa de tantas decepções do mundo. E me veio aqui a lembrança de um santo, que alguns conhecem mais, outros menos, Santo Afonso Maria de Ligório, que era advogado, um brilhante advogado na Itália, e já muito questionado sobre o caminho de Deus, né? Estava um dia defendendo um processo e houve, por detrás dos panos, né? Houve um trato para que ele perdesse aquele processo. De maneira desonesta, ele percebeu que tinha sido vítima de um complô, e quando ele saiu daquele tribunal, ele disse para o mundo assim, né? Ó mundo, a partir de hoje, nunca mais me vereis, tu és apenas decepção. Né? Às vezes a gente pode até dizer, mas o caminho de Deus é para quem se decepcionou com a vida. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está apenas colocando o mundo que foi criado por Deus, e Deus viu que tudo era bom, mas o mundo não é bom para ocupar o lugar de Deus. Né? Então a experiência dos santos é essa. Né? E finalmente o mundo ele é uma notícia de Deus, como diz São João da Cruz. Né? Ele nos fala da formosura de Deus, mas ele não é a essência de Deus. Ele não nos dá o rosto de Deus. Ele, se nós tivermos um coração desejoso do Senhor, pode ajudar o nosso coração a se elevar para as coisas de Deus. E faz parte do caminho espiritual, né? As belezas deste mundo, né, podem ajudar o meu coração, né? Como dizia Santa Teresinha, por exemplo, eu olho para as belezas da terra e sonho com as do céu. Então essa é a maneira justa, boa, de se relacionar com as belezas do mundo, né? Não parando e se fixando e ficando obcecado por elas, mas olho para as belezas da terra e sonho com as do céu. Então, de uma certa maneira, como o nosso coração foi criado para a eternidade e a morte é uma anomalia no nosso caminho, Deus não criou a morte, mas ele é tão Deus que ele se serve da morte para nos dar o céu. É o caminho pelo qual nós precisamos passar para ir para o céu hoje, aquele caminho que marcava justamente a separação de Deus. Com Jesus, que assumiu a nossa morte, se transformou num caminho que agora é uma passagem de volta para o céu, o homem que tinha sido expulso do paraíso. Deus é tão Deus que ele se serve, ele sabe se aproveitar até dos nossos piores erros para nos dar o céu. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que Deus pode transformar os nossos piores erros num caminho de salvação. E assumir a responsabilidade desses erros, não é negá-los, né? Assumir a responsabilidade desses erros, como fez o bom ladrão na cruz. O que eu e você estou vivendo, ele dizendo para o outro ladrão, né? Nós merecemos, porque nós somos criminosos. Nós estamos aqui porque merecemos essa punição. Mas este é um inocente. O caminho da salvação passa por inocentar Deus na nossa vida. E isso é muito importante na formação para o mistério que nós precisamos exercer na vida dos nossos formandos. Ajudá-los a enxergar Deus como aquele que necessariamente vai nos desconcertar
nos caminhos que Ele permite na nossa vida e na nossa história. E nesse desconcertar, eu preciso não tratar Deus como aquele coleguinha, ai, você me machucou, fico sem falar com você, tantos dias eu vou ficar sem fazer oração pessoal, porque você permitiu isso na minha vida. Eu já vi irmãos que dizem assim, eu não consigo mais rezar de tão chateado com Deus que eu estou, né? E quando na verdade o sentimento do abandono de Deus, que faz parte às vezes de certas noites espirituais, ele não nos impede de rezar. A oração é justamente um grito como o de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas Jesus continuou se relacionando com o Pai. Jesus, ele não se separou do Pai, porque o que separa do Pai é a desobediência, né? Contrariamente ao que alguns teólogos afirmam, que ele se desesperou e se separou do Pai para experimentar o inferno com o que é o que nós merecíamos, né? Ele experimentou todas as consequências do pecado, mas o inferno é o lugar da desobediência, né? Então, a meu ver, quem sou eu, né? Mas ele experimentou a morte, mas o inferno é o lugar da blasfêmia, é o lugar da desobediência, né? Então ele experimentou a nossa morte, não o inferno, né? Mas experimentando a nossa morte, experimentando do sentimento de abandono que nós muitas vezes podemos viver, ele continuou gritando a Deus: meu Deus, por que me abandonaste? E terminou a sua vida terrestre chamando a Deus de novo de Pai. Abba, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós precisamos, irmãos, Senhor, dar-nos essa graça, sermos educados para o mistério. Quando nós não sabemos mais o porquê das coisas, quando nós não entendemos mais nada, quando nós temos aquela sensação de que vamos blasfemar até, nós dizermos para o Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós precisamos aprender a morrer nos braços do Pai. Então a alma esposa, cansada deste mundo, da ilusão que é esse mundo permanente, ela, cansada de adiar sua conversão à santidade, enfadada das ilusões do mundo, não confia mais nem em si mesma, né? Ela não confia mais nem em si mesma, nem nos falsos deleites do mundo. Ela passa a amar o mundo com um amor de compaixão e não com um amor de desejo de quem quer possuir de novo o mundo, mas com o desejo nesse caso é o desejo de salvar o mundo, como o Pai ao enviar o seu Filho. E aí São João da Cruz vai explicando a canção número 1 e dizendo, né? A alma enamorada de seu esposo, o Verbo de Deus, desejando unir-se a ele por visão clara de sua essência, expõe suas ânsias de amor. E aí Deus coloca na alma o desejo de unir-se a ele, pois é esta a sua vocação, o anseio de repousar em ti, Senhor. Viram-te os meus olhos, como Jó, no final do seu livro, né? Antes eu tinha ouvido falar de ti, mas agora viram-te os meus olhos. Na nossa vida nós passamos por muitas provas, irmãos. E nós sempre estamos renovando a nossa experiência de vida, simplesmente, podemos dizer assim. E dando um testemunho pessoal, esse ano, 2019, a minha esposa vai completar agora 7 anos que faz um tratamento contra o câncer no cérebro, né? Imagine, 7 anos,
7 na Bíblia é o número da plenitude, né? É o número da perfeição, é o número que fecha um ciclo, né? É um número jubilar, né? Então, 7, ao mesmo tempo, nós vivemos por muitas etapas nessa prova. Etapas onde dissemos: Senhor, nós não suportamos mais. Por que, Pai, nos abandonaste? Senhor, cura-nos, liberta-nos. Senhor, converte-nos. Dai-nos força, renova as nossas forças. Tempos, às vezes, de princípio de tristeza, de depressão, de estafa. E passando por vários desses processos, hoje, não sei quantos anos, né? Pode ser que o Senhor celebre esse jubileu com a cura completa, né? Não sabe, como não temos muito acesso imediato ao futuro, nós temos a graça de viver, de sermos obrigados, entre aspas, a viver plenamente o hoje, né? Então essa é a nossa primeira grande felicidade. Não tem como planejar mais do que 3 ou 6 meses. Então, é hoje o dia favorável. Isso se encarnou de um modo na nossa vida muito profundo. E se é hoje o dia favorável, é hoje o dia para ser feliz. Então, a gente vai percebendo que não podemos mais perder tempo para nos amar. Não podemos adiar aquela reconciliação, adiar aquele gesto de carinho, adiar aquele gesto de amor e de serviço. É hoje. Eu só tenho hoje. A Luciane só tem hoje. Então, irmãos, isso é uma libertação muito grande de muitas angústias. Porque muitas das nossas angústias vêm do fato de nós nunca estarmos presentes ao que nós vivemos hoje, mas estarmos sempre projetando o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. Mas é tão desconhecido o que vai acontecer, o mistério é tão impenetrável, que é hoje, e é hoje o dia da felicidade. Então eu testemunho para você que eu me sinto profundamente feliz hoje, realizado, pleno. Eu me sinto pleno no meu matrimônio, não me falta nada. Não me falta nada. A experiência de que a cruz realmente se transforma em ressurreição, mesmo que a cruz ainda esteja presente. O Papa Francisco gosta de dizer que a maneira com que eu vivo a minha cruz já dá testemunho da ressurreição. Então, essa experiência, claro que tem dias, como diz aquela música antiga, né? Tem dia, irmãos, que a gente fica ruim, mas Deus logo nos dá o seu amor. Isso é verdade. A oração, é verdade que a oração é tudo. É verdade que a contemplação nos dá delícias inimagináveis. É verdade que Deus nos consola muito mais do que o mundo. É verdade que não existe maior alegria do que dar-se. Não existe maior felicidade do que, por amor a Jesus, perder tudo que é precioso. Não existe maior felicidade. Meu Deus, por que é que a gente tem medo de Deus? Me diga, balança o seu irmão aí que está do seu lado, diga, por que é que você tem medo de Deus? Por quê? Não existe maior felicidade do que essa, do que sair correndo por esse mundo atrás do amado. Onde estás, ó meu amado? Não quero mais, não manda mais notícias tuas. Vem tu mesmo revelar o teu rosto. Ser santo é se unir a Deus, não é fazer tudo certinho, não é... Às vezes nós caímos, com certeza pecamos. O justo peca no mínimo 7 vezes por dia. Ser santo é sempre se levantar. Ser santo é se unir a Jesus. Ser santo é ser apaixonado por Deus. Ser santo é não olhar mais a cruz como uma maldição. Ser santo é se deitar no leito nupcial das almas esposas, que é a cruz. E isso não é romantismo espiritual, isso é verdade. Eu não sou santo ainda, mas eu quero ser e eu vou ser, com a graça de Deus. E eu experimento, ainda sem ser, eu já experimento essa alegria toda. Imagine um dia que eu for, né, quando nós percebermos que Deus é tudo finalmente.
Que Deus é tudo. Eu não preciso estar passando pires, migalhando afeto, pedindo, suplicando afeto para os irmãos, né? Choramingando porque as pessoas não me amam como eu deveria ser amado, não tem gratidão para comigo. Quanta gratidão tiveram com Jesus enquanto ele viveu neste mundo, pelo amor de Deus. Nós somos suas almas esposas. Enquanto Cristo está na cruz, não é para a gente estar buscando reconhecimento, buscando gratidão, buscando ser valorizado até uns pelos outros, né? Jesus ele fala para as autoridades religiosas: vós não podeis acolher o que eu vim vos ensinar, porque vós recebeis a honra uns dos outros. Será que eu estou atrás de honra do meu irmão ainda? Isso é muito sério. E aí, cansada de adiar a santidade, a alma se decide por ir para Deus. São João da Cruz vai dizer ainda nessa explicação que a fé é este segredo, os pés com que a alma vai para Deus, e o amor o guia que a conduz. A fé e o amor. A fé são os pés, o amor o guia que conduz a alma para Deus, né? Na explicação da primeira canção. A alma fraca, muitas vezes, não tem firme em Deus o seu coração, e assim seus rogos não valem tanto ainda na presença do Senhor. Mas perseverando mais na oração, permanecerá mais continuamente na presença de Deus. E terá o coração mais unido com Ele, com inclinação de amor, porque de Deus nada se alcança a não ser por amor. E aí o Senhor nos obriga, digamos assim, a rezar mais, né? E aí nosso coração vai se rendendo, vai passando mais tempo na presença de Deus, de São João da Cruz. E estando mais tempo na presença de Deus, nós vamos... a dureza do nosso coração vai sendo desfeita. Os anjos vão quebrando o muro que nos separava de Deus e nós vamos nos tornando mais sensíveis à mentalidade do Evangelho. Irmãos, será que nós formamos as pessoas a partir do Evangelho? Será que eu formo os meus formandos a partir do que Jesus vive e fala no Evangelho? Ou será que eu me deixo seduzir por tantas ideologias, né? Será que o Evangelho é para mim a minha norma de vida? Eu amo como Jesus ama, eu anseio por viver esse amor. Às vezes a pessoa chega para nós partilhando, né? Brincando uma vez com a irmã, ela disse assim: tá vendo, Daniel, aqui se faz, aqui se paga, né? E aí eu respondi assim: é melhor pagar aqui mesmo, né? Porque se não for pagar aqui, vai pagar onde, né? Então a mentalidade do Evangelho é essa, né? Não é de que você vai pagar alguma coisa, mas no sentido de que não cabe mais a mentalidade no mundo, na nossa vida, né? Não cabe mais, né? O Evangelho, o amor, o perder. Quando o irmão deixa de ser autoridade, a nossa mentalidade é tão mundana que a gente pergunta logo para a pessoa: está em crise? Fulano está em crise, não é mais autoridade, está em crise. Como se ser autoridade fosse um prêmio, fosse um reconhecimento. É um reconhecimento da obra de Deus, que escolheu você para servi-lo no serviço de autoridade. Mas não é um reconhecimento da sua santidade, ou porque você é melhor do que os outros. Talvez Deus tenha nos chamado para ser autoridade porque sabe que nós seríamos assim intratáveis se nós não fôssemos. E aí ele disse: esse é o único caminho para lhe salvar.
dando alguns anos a você a experiência de ser autoridade. Né? Então eu não sou melhor do que ninguém. Buscar servir, buscar ser simples no trato com as pessoas. Às vezes quando nos confiam mais coisas a gente já muda. Né? Fica assim, olhando de cima para os outros. Né? A humildade, a estar atento ao meu irmão, estar atento àquele que bate à nossa porta, responder, procurar ser acessível. As pessoas muitas vezes não querem saber se nós podemos resolver os problemas delas, não. Elas querem apenas saber se nós estamos dispostos a escutá-las. Isso é amar a Deus, isso é buscar o amado que está presente no meu irmão. Minha missão como autoridade não é resolver os problemas dos outros, não, mas ajudá-los a carregar a cruz que só eles podem carregar. A gente pode mudar uma pessoa de ministério, num instante se arranja outro, mas nunca ninguém vai substituir o dom da vida ofertado daquela pessoa. Então, quando a gente diz assim, ninguém é insubstituível, por um lado é verdade, se eu estou na lógica do fazer. Não, se você deixar de ser RL, a gente arranja outra RL em 2 segundos. Mas, por outro lado, ninguém vai ter a minha carne para ser ofertada. Ninguém vai ter o meu sentimento que vai se unir ao de Cristo. Ninguém vai ter a minha dor para ser ofertado. Então, cada irmão é único. Se ele perder a vocação por omissão minha, isso é grave. Isso é grave. Se ele perder porque, diz o livro de Ezequiel, né, se o pecador peca e você não o exorta, o pecador vai pagar pelos pecados dele, mas você também. Se o pecador peca e você o exorta, mas ele continua no pecado, você salva a sua alma. Então, irmãos, não é jogo de interesse no meio de nós. Nós não podemos ser cúmplices uns dos outros. Às vezes, corremos o risco de pegar mais leve, digamos assim, uns com os outros, porque eu também devo obediência a fulano, né? Então eu tenho que ser mais assim, porque senão depois ele vai ser mais duro comigo. E esse tipo de raciocínio eu não estou inventando. Eu já escutei de irmãos partilhando esse tipo de raciocínio. Então sou eu e Deus, eu vou me apresentar diante de Deus. Então amar, zelar, cuidar dos nossos irmãos e ensiná-los a fé que vai me fazer caminhar em busca do meu amado. Nessa vida de união com Deus, entregar-se é o único caminho de uma felicidade plena. É um caminho para a plenitude. A plenitude só em Deus basta. O que é que acontece? Às vezes a gente já tem uma certa experiência com Deus e acha que eu já sei tudo o que eu posso experimentar. Acha que não tem mais nenhuma novidade. São João da Cruz diz que Deus é a eterna novidade. Se eu não estou mais vendo novidade no meu caminho com Deus, não no sentido de que tem que ter sempre uma experiência sensível, não é isso. Mas no sentido de que é sempre uma aventura mesmo a nossa vida com Deus, então pode ser que eu não esteja mais no caminho da vontade de Deus. Né? Então Deus é a eterna novidade. Eu não sei de tudo. Ele vai sempre me desconcertar. Vamos sempre estar diante do mistério do Altíssimo. E essa é a nossa alegria. Esse é o nosso gozo. Essa é a nossa felicidade. Não ter sempre resposta para tudo. Muitas vezes apenas chorar na presença de Deus. E quanto mais a gente chorar, mais Deus vai passar tempo conosco, enxugando cada lágrima dos nossos olhos.
Partilhe com seu irmão como você tem conduzido as pessoas que Deus confiou a você. Se é nessa mentalidade do evangelho ou se o mundanismo tem entrado no meio de nós. Partilhe. Amém? São João da Cruz vai dizer assim também: a satisfação do coração não está na posse das coisas, e sim no despojamento de todas elas, em pobreza de espírito. Só em chegando aqui na terra, nesse ponto, é que a alma vive com alguma satisfação. O despojamento. Não é que você não vai ter nada, mas como diz São Paulo, quem tem, viva como se não tivesse. Quem não tem, viva como se tivesse. Isto é, não faz a diferença ter ou não ter. Tem um coração pobre e pronto a se despojar também. Isso é graça. E quanto mais nós nos damos, mais Deus também vai se dando. E quanto mais Ele vai se dando, mais nós queremos nos dar. É o movimento do matrimônio esse. O esposo se entrega à esposa. A esposa recebe nela o esposo e se entrega ao esposo. Então Deus se entrega a nós. Se nós respondermos, Ele que toma a iniciativa, né? Se nós começamos a responder a Deus, Ele vai sentir quase que como uma obrigação de amor de se entregar ainda mais. Isso vai gerar em nós a loucura do amor de querer dar ainda mais, se ofertar ainda mais, em meio a gemidos e dores, gemidos de quem quer ter mais a Deus, dores de quem ainda não viu face a face, mas a profunda consolação de já viver esse movimento esponsal dentro de si. Essas feridas de amor inflamam de tal modo a vontade que a alma fica a se abrasar em fogo e chama de amor, saindo fora de si, a renovar-se toda e transformando-se em novo ser, como fênix que se queima e nasce das cinzas. Isto é preciso a gente se deixar reduzir em cinzas, né? Deixar que Deus destrua o que há de velho em nós. E São João da Cruz vai utilizar aquela imagem da madeira. Quanto mais molhada ela tiver, mais impurezas ela tiver, quando você acender o fogo, mais vai, para usar um termo assim bem nordestino, né? Mais vai papocar, né? Mais vai estourar as impurezas, vai fazer barulho, vai... Enfim... E à medida que o fogo vai penetrando naquela madeira, até o núcleo mais íntimo daquela madeira, em determinado momento você não sabe mais o que é o fogo e o que é a madeira. Se transformaram numa realidade só, gerando calor para tudo o que os rodeia. Quando Deus nos atinge também, a nossa carne vai ranger, mas é preciso nós sabermos que... nós temos muito mais a perder se nós abandonarmos a Deus. Porque nós vamos ser escravos para o resto da nossa vida. Escravo dos nossos desejos desordenados, escravos da nossa afetividade, da nossa sexualidade desordenada, escravos do dinheiro, escravos do olhar dos outros, escravos e infelizes com uma capa de cristão, mas que rejeitou a cruz.
mas eu vou deixando aquele fogo abrasador e purificando e queimando, e a minha alma vai se inundando de Deus, e eu quero mais, eu quero rezar mais, e eu anseio, e eu sofro, porque às vezes a minha vida não permite que eu reze ainda mais, e esse sofrimento já se torna oração, e até no meu trabalho, e até naquele ambiente tão atribulado onde eu estou, o meu coração está unido a Deus, está ansiando por Deus, e grita por Ele, e quando eu voltei àquele meu momento de oração pessoal e de Lectio Divina, na verdade não houve uma separação entre a ação e a contemplação. Quem é dividido é o nosso coração. Ação e contemplação acabam sendo uma coisa só no coração da alma esposa de Jesus. E aí Deus vai transformando o nosso ser, e das cinzas nós nascemos, apaixonados por Jesus, querendo fazer, e não vemos mais nem tanto os nossos limites, não porque somos orgulhosos, porque também tem essa fase, né, que a gente quer se dar e é tão orgulhoso que não reconhece os seus limites, e aí se quebra todinho, né? Mas depois, quando você está mais unido e mais profundamente unido a Deus, você ultrapassa os seus limites, mas sem se quebrar, porque você está tão unido a Deus que aquilo dali se faz quase que naturalmente, porque o sobrenatural se transformou no meu natural. A minha vida, ela se transformou numa vida sobrenatural. São João da Cruz continua dizendo que os apetites e afetos são todos alterados e mudados em divinos, naquela inflamação do coração. E aí a alma apaixonada vai saindo e diz, saí por ti clamando e já eras ido. E aí eu percebo que aquilo que eu conhecia de Deus ainda não é o suficiente. Padre Amadeu Tiantini diz que o meu Deus, a minha visão de Deus hoje se torna o meu ídolo de amanhã. Nós queremos dizer que já conhecemos a Deus e que aquilo ali que a gente já experimentou é tudo o que é possível, né? Só que Deus nos desconcerta no dia seguinte. Ele quebra os nossos ídolos. A idolatria não é apenas você adorar outros deuses, mas é você se apegar à imagem que você tem de Deus e não deixar que o próprio Deus ultrapasse aquilo dali que você já conhece dele. Não permitir que ele transcenda a sua própria experiência. Você sabe que tem exegetas que dizem que o bezerro de ouro era uma imagem que o povo tinha feito, não de uma coisa que eles começaram a adorar, mas do próprio Yahvé. Exegetas dizem que o bezerro de ouro era a imagem que eles tinham feito de Yahvé e foram considerados grandes idólatras, né, naquele momento. Sair de São João da Cruz, por ti clamando, esse sair significa abandonar o seu modo rasteiro de amar para subir ao elevado amor de Deus. E aí São João da Cruz fala nos ditames do Espírito, numa maneira muito, muito bela de você não estar mais rastejando e buscando as coisas desse mundo. Não é que você vai ficar todo tempo olhando para o pecado e dizendo, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, mas eu olho tanto que eu acabo pecando. Mas ele vai ensinar os atos anagógicos, isto é, eu tiro o meu olhar da realidade que atrai a minha carne ferida e eu coloco o meu olhar no mistério de Deus. Eu me lembro que eu já vivi muitas reconciliações na comunidade contemplando a cruz. Eu olhava para a cruz, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo olhar para aquela pessoa com um olhar que seja isento de ferida. E de tanto olhar para Jesus crucificado, eu fui recebendo a graça de... Por quê? Porque na cruz ele matou toda a inimizade. Então nós precisamos ter o hábito de rezar mais diante das feridas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí ele vai purificar as nossas feridas. Rezar diante da cruz é um caminho de cura, é um caminho de libertação profunda. É sair do nosso modo rasteiro de amar.
para subir ao elevado amor a Deus. Então esses atos anagógicos, onde eu vou tirar o meu coração daquilo que me faz ver as coisas de uma maneira mundana, e eu começo a olhar para o mistério de Deus que me permite olhar para as realidades em seguida de uma maneira nova, né? Quando Deus vai fazer a promessa a Abraão de lhe dar um filho, a primeira coisa que ele diz é: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Muitas vezes, para que Deus possa nos falar, nós precisamos parar de olhar para a terra e olhar para o céu. Olha para o céu e conta as estrelas. Conta quantas vezes Deus já interviu na tua vida. E um outro ponto que eu queria abordar aqui conosco, entre nós, é se nós temos ajudado os nossos formandos e as pessoas que nos são confiadas a fazer memória dos feitos de Deus na vida deles, né? Por que é que às vezes a gente tem tanta dificuldade de se abandonar? Porque nós não nascemos muitas vezes em culturas que fazem memória, né? O povo da Terra Santa, né? O povo semita, tem mais essa cultura de contar e cantar os feitos de Deus, né? Mas nas culturas ocidentalizadas, a gente absolutiza o que está sentindo naquele momento. E se eu estou angustiado, e se eu não estou bem, parece que Deus nem existe mais. Senhor, onde tu estás e as tuas promessas, quando deveríamos aprender como Davi, que foi enfrentar Golias, não porque ele era doido, mas porque ele fazia memória. O mesmo Deus que me livrou da boca do urso e do leão vai me entregar esse gigante, né? Vai entregar nas minhas mãos esse gigante. Então, Davi fez memória e Deus interviu e entregou nas mãos de Davi aquele gigante e ele venceu aquela batalha épica, né? E nós muitas vezes perdemos batalhas nas nossas vidas porque não sabemos fazer memória. Precisamos ajudar os nossos irmãos a celebrar as libertações dos Egitos da vida. Às vezes que Deus interviu, que Deus nos libertou, que Deus nos salvou. Às vezes a gente chega na reciclagem e tem aquela impressão de déjà vu, né? Falando com sotaque francês, né? Essa foi a melhor reciclagem da minha vida. Eu fui salvo. Aí quando você vai ver, a pessoa todo ano diz a mesma coisa. Graças a Deus você deixou salvar mais uma vez, né? Mas será que esqueceu o quanto Deus já lhe salvou no passado? Será que esqueceu os feitos de Deus e por isso não sabe mais nem louvar? Quando a gente vai louvar, claro, nós usamos os carismas do Espírito, mas às vezes eu me pergunto se nós sabemos ainda louvar, porque quando se pede para louvar, a gente começa lá, e será que você está realmente orando em línguas? Porque a oração em línguas é essa oração de quando você já não tem mais nem palavras, que o seu coração já voa em Deus, né? Claro, pode ser também uma oração de luta e de combate, de intercessão, com certeza. Mas às vezes a gente já vai no automático e não sabe mais dizer palavras na nossa própria língua de louvor a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te amo. Bendito seja o teu nome, porque hoje tu agiste naquele momento. Bendito sejas, porque tu me deste a força para vir hoje para essa formação. Louvado seja, nós perdemos o hábito de louvar. E por isso nossos carismas podem estar sendo fragilizados no meio de nós, o uso dos carismas, né? Sair de si mesmo para deixar o modo rasteiro de amar. E aí na canção 3 ele vai dizer, né? Buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras. Não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras.
E aí São João da Cruz vai explicar: para achar deveras a Deus, não é suficiente orar de coração e de boca. Não basta ainda ajudar-se de benefícios alheios, mas é preciso, juntamente com isso, fazer de sua parte o que lhe compete. Irmãos, nós vivemos um tempo hoje na comunidade onde Deus nos lembra que Ele nos chama à vivência das virtudes. Faz quanto tempo que você vê aquele chocolate ali em cima da mesa e você vai bem devagarinho para deixar o irmão pegar na sua frente? Faz quanto tempo que você chega na sua lugar, né, na sala de formação, e você tem vontade de ficar do lado do ventilador ou do aquecimento, seja lá no lugar do mundo onde você esteja, né? Mas você diz: mas pode ser que tenha alguém com mais calor do que eu vou fazer esse sacrifício pela salvação das almas. Faz quanto tempo que a gente perdeu esse reflexo de fazer sacrifícios? Às vezes até a gente faz, mas sai proclamando aos quatro ventos, né? E esquece que a mão esquerda não deve saber o que fez a mão direita. Então isso é o evangelho no dia a dia, e precisamos ajudar os nossos irmãos a viverem a dimensão do amor que se sacrifica. O amor, ele se sacrifica. Como é que eu vou viver, por exemplo, dentro de uma vocação que exige o amor, se eu não posso fazer nenhum sacrifício em preparação para o matrimônio? Eu tenho que casar no dia que eu quiser, eu namoro do jeito que eu namoro, do jeito que eu quero, a comunidade tem que me aproximar, e é agora. Ora, se eu não aprendo a sofrer com aquela pessoa com quem eu quero construir uma família, se eu não aprendo a sofrer antes, como é que eu vou aprender a sofrer depois? O namoro, o noivado, por exemplo, é uma escola que deve gerar essa dinâmica do saber sofrer juntos, do saber esperar juntos, do saber obedecer juntos, do saber viver a castidade juntos, do saber esperar os tempos de Deus juntos. E assim em todos os estados de vida, né? Estarmos sempre nessa dimensão de que as virtudes não é ser feito de bobo. E o Papa Francisco diz na Gaudete et Exsultate, né? Na carta sobre a santidade: podem até achar que você está sendo feito de bobo, mas deixem os outros falarem. Deixa o povo falar. Deixa achar que você é bobo. Deixa achar que você está sendo passado para trás. Porque você não é mais desse mundo. Se você fosse, você ia se trocar com essas pessoas, né? Para usar essa linguagem. Você ia conversar com elas e dizer talvez que não é isso. Mas nosso reino não é desse mundo, como disse Jesus, né? Se o nosso reino fosse desse mundo, viria uma legião de anjos nos proteger e explicar para as pessoas: mas não, o nosso reino não é desse mundo. Então, nós precisamos nos atentar para a dimensão sacrificial da nossa oferta de vida. Custa às vezes, custa muitas vezes, custa. Mas isso não é um corpo estranho na minha vida consagrada. O estar cansado não é um corpo estranho na minha vida consagrada. Os combates espirituais não é um corpo estranho na minha vida consagrada. Tudo isso faz parte. Faz parte. Por isso São João da Cruz é claro: não é suficiente orar de coração e de boca. E não basta ainda ajudar-se de benefícios alheios. Reze por mim, reze por mim, reze por mim. Se você não se decidir pela conversão à santidade, essa oração dessa pessoa vai para outra pessoa, não vai para você. Deus vai usar aquela oração que não se perde para quem não vai jogar pérola aos
porcos. Né? Então, nós precisamos pedir oração uns dos outros, mas isso não substitui o meu sim. É preciso, diz São João da Cruz, juntamente com isso, fazer o que nos compete. Querer saborear as delícias divinas sem dar um passo na mortificação e na renúncia de qualquer um dos nossos gostos, consolações ou quereres inúteis, é achar que o caminho de Deus é uma brincadeira, né? Tais pessoas jamais acharão a Deus. Por mais que gritem com altos brados, até que se resolvam a sair de si para o buscar. Meu Deus, olha, comentário do Cântico Terceiro, né? Nessa edição que eu tenho aqui das obras completas, que é do ano de 2002, é a página 612. Vamos rezar com isso. Jamais acharão a Deus, por mais que gritem com altos brados, até que se resolvam a sair de si para o buscar. E aí ele diz, irão por estes montes e ribeiras. Os montes significam as virtudes. Pelas virtudes, ir-se-á exercitando na vida contemplativa. Eu não consigo mais rezar como antes. Se eu só vou rezar como muito mais do que antes se eu exercitar as virtudes. Porque Deus ele vai nos dando gostos, mas para não nos fazer de nós crianças mimadas, ele tira um pouco os gostos para nos obrigar, digamos assim, por amor, né, a viver as virtudes. E aí, vivendo as virtudes, isso quer dizer que eu estou saindo de mim e estou andando pelos montes, atrás do meu amado. E aí ele vem de novo com novas delícias, com novas consolações. Mas se eu não consigo rezar mais como antes, não é noite escura necessariamente. Talvez seja falta de virtude mesmo. Pecado e vício. As ribeiras, que são baixas, mortificações, penitências e humilhações. As flores são os contentamentos e deleites que possam impedir a passagem. São de 3 tipos, temporais, sensíveis e espirituais. São os deleites que ocupam o coração. Se a alma se julga proprietária destes gostos. Então, Deus nos consola, mas se eu quero me apossar dessas consolações, se eu quero me apossar desses deleites, aí eu acabei me tornando o centro de novo, não é mais Deus. Então, eu colhi as flores. E São João da Cruz diz, não vá atrás de deleites. Deus te dá por Ele mesmo. Deus nos consola. Quando Ele diz que vai nos consolar, Ele nos promete uma pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, o Consolador por excelência. Deus mesmo sabe a hora de nos consolar. Então não precisa nós nos apegarmos a esses consolos, que também não necessariamente só espirituais, mas sensíveis, temporais. Não temerei as feras e passarei os fortes e as fronteiras. As feras significam o mundo que nos ameaça, persuadindo que lhe há de faltar o favor do mundo e que perderemos os nossos amigos, o crédito, o valor, segundo como há de aguentar, segundo a maneira para nos tentar, né? Como você vai aguentar a falta de todo o deleite mundano? Nunca mais você vai ter esse prazer? Santo Agostinho fala nas Confissões que na imaginação dele vinha, né? Como que as delícias do mundo diziam para ele, é verdade que você está nos renunciando? Nunca mais vais fazer isso ou aquilo?
E Santo Agostinho dizia: não ouso nem dizer o que era esse isso ou aquilo que me vinha na minha imaginação. E quando ele estava nessa luta pela vivência da castidade, ele escutou uma criança passando pela rua e cantarolando uma canção que dizia, entre outras coisas, toma e lê. E ele sentiu como o próprio Deus lhe motivando a tomar as escrituras e a ler, e aquele primeiro versículo que fosse aberto seria para ele, né? E aí, naquele momento, ele leu a carta de São Paulo aos Romanos, num versículo onde Nosso Senhor, através da palavra de Deus, derramou sobre ele a graça da castidade. Ele disse: naquele dia eu soube que com a graça de Deus eu poderia ser casto. E aí depois, um dia, encontrando uma mulher, ela olhou para ele e disse: Agostinho, eu ainda sou a mesma, viu? E ele respondeu: mas eu não sou mais o mesmo. Então, irmãos, Santo Agostinho era como muitos de nós. Os santos todos tiveram um passado. Por isso, nós temos uma multidão de... O meu rema é: no dia que eu for santo, ninguém mais vai ter a desculpa de não ser. E aí um dia eu estava desencorajado na capela, dizendo: Jesus, eu acho que eu não vou ser santo mesmo não. E aí eu percebi Jesus me dizendo assim: você acha bem que eu vou perder a oportunidade de tirar essa desculpa da boca dos outros, né? Já que você disse que no dia que você for santo, ninguém mais vai ter a desculpa para não ser. Eu achei tão bonita a delicadeza de Jesus respondendo assim com a minha maneira de falar, brincando, né? E Deus realmente nos escuta, nos fala, nos encoraja, nos consola. E o mundo nos tenta dizendo: você realmente nunca mais vai fazer isso, tentando nos apavorar, sem jamais poder gozar das alegrias terrenas. E a terceira tentação do mundo, típica, é o medo das línguas, né? Onde se levantar as línguas e vão te desprezar. Os fortes, né? Perdão, as outras feras, tem outras feras mais interiores, outras tentações mundanas mais interiores, ele vai dizer. São as dificuldades espirituais, as tentações, as tribulações, trabalhos e cansaços de muitas espécies. Todavia a alma bem enamorada, que estima o amado sobre todas as coisas, confiando em seu divino amor e na sua graça, não temerá as feras. Irmãos, nós precisamos formar almas viris, né? Homens e mulheres, almas viris, que não têm medo da guerra. O soldado, ele se sente entediado em tempo de paz, né? Porque ele só sabe, a única coisa que ele sabe fazer na vida é guerrear, né? Nós somos desse tipo de pessoa. Nós nos entediamos quando não estamos em guerra espiritual, né? Ah, não, Daniel, eu preciso de um descansozinho. Deus dá o descanso na hora necessária, mas nós somos feitos para avançar contra essas feras e vencer essas mentalidades do mundo que ficam tão arraigadas, quase como que uma segunda natureza em nós. Depois, São João da Cruz vai falar: passarei os fortes e fronteiras. Os fortes simbolizam o demônio. E para vencer o combate contra o demônio, a alma não poderá sem oração. Jamais conseguirá entender suas ciladas sem mortificação e humildade. Isso aqui é um ponto muito importante que nós precisamos ajudar os nossos irmãos a compreender. Em tempos de maior combate espiritual, nós precisamos rezar mais. Às vezes eu tenho a impressão que os irmãos estão passando por momentos, não, eu preciso desopilar. Precisamos, eu sou o primeiro que quero logo desopilar, né?
Mas será que só existe esse reflexo? Se é verdade que às vezes nós precisamos de mais tempo em determinada situação, mas para desopilar, para descansar a cabeça, né? Nós precisamos ensinar os irmãos e a nós mesmos a ter mais o reflexo de eu estou sendo mais combatido, então eu vou rezar mais. Eu vou pedir para fazer mais de uma vigília esse mês. Eu vou pedir para fazer mais de um retiro pessoal esse mês. Ou mais de um nesse trimestre. Quantos de nós só recorremos a Deus quando depois de ter recorrido a todo mundo? E parece que Deus não é a primazia. Quando não tem mais nada para ser feito, Senhor, me socorra. Quando Deus é o primeiro. Deus é a oração. Rezar mais. Porque na oração eu vou entender as ciladas do demônio, de São João da Cruz. Na oração eu vou na mortificação e na humildade, às vezes me deixando humilhar mesmo, eu vou entender as ciladas do demônio. O problema é que a gente quer entender, às vezes, uma autoridade que nos pede isso ou aquilo. Eu só faço se eu entender. Eu só faço se eu... Hoje a geração dos jovens que muitas vezes entra, é uma geração assim que está tendo uma sede muito grande pelo saber de novo, né? Isso é muito positivo, mas se for levado ao extremo, pode fazer com que a pessoa também queira, coloque para escanteio a dimensão mistagógica da vida. Então, se eu não entender, eu não vou aderir. E nós precisamos ajudar os nossos jovens a aderir quando eles não entendem também. A aderir quando eles não são necessariamente os protagonistas. Às vezes a gente só dá tudo quando somos nós o responsável por aquele ministério, por aquela coisa que foi confiada. Mas se tiver uma pessoa que seja responsável e eu fizer parte da equipe, aí o Papa Francisco diz que muitas vezes nós preferimos ser um general de um exército que está perdendo a guerra do que ser um simples soldado num exército que está ganhando a batalha, a guerra. Então precisamos ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos a compreender que esses gestos de humildade, esse aderir até mesmo quando eu ainda não sou capaz de compreender, isso vai me fazer compreender algo muito mais importante, que talvez não seja aquela ordem que eu recebi do irmão que serve como autoridade, mas eu vou entender a malícia do demônio na minha vida. Se eu compreendo, se eu me submeto por causa de Jesus, que é o esposo da minha alma, não é porque eu gosto ou não gosto dessa autoridade, mas por causa de Jesus, talvez eu nunca vá entender aquilo que aquela pessoa me pediu, mas eu vou compreender as ciladas e as artimanhas que o demônio está realizando na minha vida. E eu vou poder pular fora daquela rede traiçoeira. Partilhe com a pessoa que está do seu lado e nós vamos concluir a formação de hoje logo depois. Amém? Vamos voltar. Essa dimensão do humilhar é muito importante na vitória contra o demônio. Humilhar a inteligência positivamente é se render àquilo que está sendo pedido, mesmo que muitas vezes não exclui o diálogo, é claro, né? Nós podemos dialogar, eu posso ponderar, mas tem uma hora que tem que ter alguém que diga isso daqui, né?
Então não é um diálogo que vai durar uma eternidade, é um diálogo que é um discernimento da vontade de Deus. Não é para ver quem tem mais argumentos, mas é para perceber para onde a unção do Espírito está sendo derramada. Às vezes aquela pessoa que é a minha autoridade nem seja uma pessoa que tenha muita capacidade de argumentação, mas ela tem uma autoridade espiritual. E talvez eu tenha 50 motivos para não fazer aquilo que aquela pessoa está me pedindo, mas eu preciso ter a humildade de perceber para onde a unção do Espírito Santo e que pode estar sendo, com certeza até, através desse caminho de diálogo, né? Em determinado momento aquela pessoa vai dizer, não, é isso daqui que vai ser feito, que é a vontade de Deus, né? Isso é muito importante. Humilhar a memória, o que é que significa, né? Humilhar no sentido de penitenciar, né? É você fazer o exercício de lembrar o bem que as pessoas com quem eu tenho dificuldade dentro da vida comunitária, todo o bem que elas já me fizeram. É você, na sua oração pessoal, por exemplo, pegar uma folha de papel e dizer, eu tenho muita dificuldade com Beltrano, então, Senhor, me ajuda aqui a lembrar tudo que essa pessoa já pôde fazer por mim. Se você não lembrar de nada, é porque a sua memória não está decaída, não, ela já está morta, né? E é preciso que o Espírito ressuscite, porque com certeza Deus já permitiu que aquela pessoa fizesse algum gesto de atenção, alguma caridade, algum desejo de reconciliação, alguma coisa, né? Então, humilhar a memória é você penitenciar a memória, é você fazer gestos, o exercício para você lembrar o bem que aquelas pessoas, ou que aquela situação, ou que aquele ambiente já trouxe para mim, ou que a minha família, ou que a minha missão já trouxe para mim quando eu estou querendo rejeitar a missão. Aquela casa comunitária, aquela célula, aquele formador, todo aquele bem. Deixar que Deus equilibre o meu olhar segundo o olhar pascal de Cristo. Humilhar a vontade, penitenciar a vontade, fazendo gestos de amor que me tornam pequeno aos olhos dos outros. Por exemplo, uma faxina que ninguém me pediu, um serviço, uma atenção a um pobre, uma escuta que não necessariamente tinha que ser eu para estar ali, um ato que exprima a generosidade de Cristo. E não ficar fazendo pose, né? Mas muitas vezes me humilhar, servir, olhar nos olhos, prestar atenção, escutar, gastar tempo, humilhar à vontade. E atenção, algo que é muito importante. Às vezes nós temos dificuldade com uma pessoa e nós precisamos ter cuidado, porque Deus, para humilhar o nosso orgulho, pode ter certeza que vai nos falar algo muito importante para a nossa vida através daquela pessoa com quem nós temos dificuldade. Pode ter certeza. Então, se nós nos fechamos para aquela pessoa, nós estamos nos fechando para um aspecto da vontade de Deus e da verdade de Deus para a minha própria vida. Então, escutar, levar em consideração e não necessariamente desprezar tudo que sair da boca daquela pessoa é um ato de humildade que me abre para receber a verdade de Deus para a minha vida. Isso é destruir as artimanhas do demônio na nossa vida espiritual. Na próxima formação, nós vamos falar sobre as fronteiras, né, que são as que simbolizam a carne e as provas na nossa carne, e nós vamos caminhando ainda mais em direção do amado, falar dessa plenitude da vida e do matrimônio espiritual com o Divino Esposo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.